Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. É nesse programa que você escuta mensagens cristãs inspiradas, histórias da Bíblia e músicas que tocam o seu coração. Também compartilho lições pessoais que aprendi na minha caminhada, seguindo os passos de Jesus. Hoje vou falar sobre este novo ano que está começando. No ano passado eu tive tristezas, passei por momentos muito difíceis, sofri decepções e fiquei muito desanimado algumas vezes. Me machuquei, fiquei doente, sarei, fiquei com o coração quebrado e Deus me ajudou a seguir em frente. Me senti muito sozinho algumas vezes, mas Deus me confortou. Outras vezes me senti totalmente incapaz e Deus fez por mim o que eu não dava conta de fazer. Em alguns momentos eu até duvidei do que Deus tinha prometido para a minha vida. Eu sei que para algumas pessoas essa afirmação pode parecer estranha, o que Deus tinha prometido para a minha vida. Tem gente que acha um absurdo afirmar que Deus promete alguma coisa a alguém nos dias de hoje. Mas acho que essas são pessoas que andam mais distantes dele. Pessoas que mantêm o seu relacionamento com Deus bem formal e bem fechado num ambiente seguro. Tentam conter Deus dentro de uma caixa forte para que o seu poder não as incomode. Mas aqueles que decidem caminhar mais perto dele conseguem ouvir os seus sussurros dentro do coração. Aquelas palavras de encorajamento e conforto nos momentos difíceis. Recebem ajuda para se levantar quando caem desanimados e sem forças. E Deus os guia mostrando passo a passo o caminho que devem seguir. Como diz aquele famoso versículo de Isaías 30:21. Ainda que você se desvie para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti dizendo: esse é o caminho, ande por ele. E eu sempre procuro ouvir essa voz e seguir pelo caminho que ela me mostra, ainda que me desvie algumas vezes. Mas me esforço para escutar cada dia toda a orientação que Deus possa querer me dar. Porque, afinal de contas, Ele prometeu derramar o seu Espírito Santo sobre todos nós, como está escrito em Atos 2:17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão sonhos. Eu me lembro que aprendi sobre isso lá nos anos 80 e naquela época era uma enorme heresia. Tanto a Igreja Católica quanto a evangélica condenavam essa prática. Falar que tinha escutado Deus era coisa de gente louca. Mas hoje nós vemos que as profecias são muito aceitas, principalmente nas igrejas evangélicas, onde tem profeta para todo lado. É claro que nem todos têm o Espírito de Deus, mas isso é outro assunto. Mas voltando à história do meu ano, passei por momentos pesados e fraquejei, mas Deus sempre foi muito fiel e muito amoroso comigo. Não que eu merecesse, muito pelo contrário. Mesmo assim, Ele foi o meu socorro e minha ajuda, porque o seu amor é eterno, infinito e não pode ser explicado por palavras. Quando eu estava preparando esse texto, fiquei pensando numa boa definição para o amor de Deus e não encontrei, porque não tem. Deus é amor. Ele é a essência do amor. Ele ama incondicionalmente e por causa desse amor
perdoa muito mais do que nós achamos que é justo. E é isso que faz dele Deus, o seu amor supremo. A maior manifestação do amor de Deus foi o sacrifício voluntário do seu Filho Jesus, que morreu por nós, mesmo sem merecermos. Mas nós, seres humanos, não somos assim tão amorosos e pacientes. Muito pelo contrário. Estamos ficando cada dia com menos amor e menos paciência. E não só isso, mas também não queremos ver as coisas acontecendo ao contrário da nossa vontade. Se achamos que algo é injusto, queremos que a justiça seja feita imediatamente. Se encontramos um erro, queremos achar o culpado. Mas Deus não é assim. Muitas vezes ele prefere esquecer o erro e perdoar o culpado. Tem inclusive um provérbio de Salomão que fala isso de uma forma interessante. Provérbios 25:2. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é investigar tudo. O homem quer saber de tudo e descobrir tudo, mas Deus prefere ir revelando aos pouquinhos, e algumas coisas ele até prefere não revelar. Quando se trata dos meus erros, eu acho ótimo Deus se esquecer deles e não me expor. Mas quando é algo relacionado aos planos dele para a minha vida, eu acho muitas vezes injusto ele não me contar toda a história. Sempre prefiro saber de todos os detalhes, como acontecia com os profetas na Bíblia. Mas Deus normalmente me dá uma visão geral de algo que ele quer fazer para mim lá na frente e não conta os detalhes. Não me revela tudo o que eu vou ter que passar até chegar lá. E nesse ano foi assim. Ele me falou que isso e aquilo ia acontecer e que eu ia ficar muito feliz, só que não contou pelo que eu tinha que passar até chegar onde ele tinha prometido. E por causa disso, muitas vezes eu duvidei. Cheguei até a desistir várias vezes e ele teve que insistir comigo para eu continuar. Me encorajou muitas vezes, me fortaleceu o tempo todo e em algumas ocasiões até me enganou falando que eu estava quase chegando, só para eu não desistir e continuar seguindo em frente. Mas aí, quando começava a demorar, eu ficava desencorajado outra vez, duvidava, e ele me dava força de novo e eu continuava seguindo em frente. E hoje eu consigo ver claramente que se Deus tivesse me mostrado tudo o que eu ia ter que passar para alcançar as promessas que ele tinha feito, muito provavelmente eu ia tentar negociar uma maneira mais fácil, ou talvez uma recompensa menor, mas que não desse tanto trabalho. Só que Deus não está no negócio da pechincha. Ele nunca vai barganhar suas dificuldades por prêmios menores. Ah, Senhor, será que não dá para trocar essa corrida de 10 quilômetros cheia de obstáculo por 3 voltas na pracinha? Eu aceito uma recompensa mais simples, não tem problema. Não dá. O que Deus tem para você não é um plano pobre de vida, com uma recompensa mais pobre ainda lá no céu. Se Ele te der uma vida muito fácil aqui, sua recompensa lá vai ser muito pequena. E lá você vai viver para sempre. Nas Olimpíadas dos Homens, ninguém ganha medalha por desempenho medíocre. Ou você se esforça para vencer ou não ganha nada. Como Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 9, 24 a 26.
Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de maneira a ganhar o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa como recompensa. Coroa esta que não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa eterna. Por isso eu corro com vontade para a linha de chegada. Então, as dificuldades que passamos este ano, as tristezas, decepções, perdas e os momentos de dor, tudo fez parte da corrida do ano que acabou. E hoje nós começamos mais uma corrida, a do ano novo que está começando. Teve uma vez que eu cheguei em casa bem desanimado, desencorajado, pensando que apesar de lutar e batalhar cada dia com muita vontade, na verdade eu não estava chegando a lugar nenhum. Não sentia que estava realizando nada, nem ganhando nenhuma vitória na minha vida, muito menos conquistando alguma coisa. Me sentia um fracasso enorme. E na hora que abri o meu coração a Deus, Ele me disse: quando você chega em casa bem e vai se deitar para descansar, você conseguiu uma grande vitória nesse dia. Você venceu mais um dia da sua vida. Você viveu mais um dia, aprendeu mais um dia e cresceu mais um dia. Então não importam as nossas metas e o que queremos ou achamos importante realizar nesse mundo. Deus tem o plano dele e ninguém consegue impedir a vontade dele de se realizar. Como diz Isaías 43:13, eu existo desde antes que o dia existisse. Ninguém pode fazer nada para escapar das minhas mãos. E quando eu decido fazer, quem pode me impedir? Quando Deus prepara o seu caminho, ninguém consegue despreparar. O que Ele definiu para a sua vida é o que vai ser. O máximo que pode acontecer é você atrapalhar Ele um pouco. E aí, Ele vai deixar você quebrar a cara até descobrir o que está fazendo de errado. E mesmo assim, quando você dá meia volta, busca a ajuda de Deus e reconhece que fez errado, Ele te socorre, te coloca de volta no caminho que planejou e ainda usa todos os seus erros para o seu bem. Como diz o famoso versículo de Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas incluem os seus erros, pecados, pisadas na bola e fracassos. Deus usa tudo isso para te ensinar a ser um filho melhor. Porque Ele não está te preparando para ser um sucesso aqui nesse mundo. Ele está te moldando para você se tornar um filho agradecido, realizado e feliz para toda a eternidade ao lado dele. Ele está te preparando para você se tornar a semelhança do seu irmão mais velho, Jesus, como diz o versículo seguinte, Romanos 8:29. Aqueles que Deus conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que Jesus seja o mais velho entre muitos irmãos. Então, quando terminamos um ano, seja ele difícil, muito difícil ou terrivelmente medonho, nós conquistamos mais um ano na nossa vida. Você que está aqui hoje, no dia 1º de janeiro, escutando esse programa, venceu o ano que passou. Você venceu um dia de cada vez, foi vencendo e conquistando até terminar mais um ano da sua vida. Ah, mas muita coisa deu errado para mim nesse ano. Tudo bem, mas você seguiu em frente, não desistiu da vida e continuou lutando.
continuou fazendo o que dava conta. E eu digo mais, se Deus não te levou para casa, se você ainda está vivo aqui, então é porque Ele tem muito mais para você aqui nessa terra. Ah, mas eu não quero medalha no céu, eu quero sossego na terra. Nesse caso, eu recomendo que você faça uma visita ao canal Deus Sem Igreja no YouTube e assista um vídeo chamado Os Dias da Sua Vida. Nele eu explico muito bem a diferença entre a vida aqui na terra e a sua vida eterna no céu. Se assistir, eu acho que você vai mudar de ideia. Não que eu discorde de você, eu também quero sossego, tranquilidade, sombra e água fresca. Mas quando você sabe que vai ter tudo do bom e do melhor no final da corrida, você fica mais animado para correr atrás do prêmio. E graças a Deus, a nossa corrida não tem um só vencedor. Cada um que corre, corre atrás da sua própria vitória. Como diz Romanos 2,6. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Quem se esforça mais vai receber uma recompensa melhor. Quem não está nem aí vai receber pouco ou nada. E como eu sempre falo, para não ter nenhuma dúvida, esse versículo não fala da sua salvação. A salvação nós recebemos de graça através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas a nossa recompensa no céu depende dos nossos esforços aqui em fazer o melhor para Ele cada dia. Não importa se você consegue ou não, o que importa é se tenta e se esforça para fazer o que é certo. É o que Deus espera de você. Deus deu a cada um de nós as habilidades, as ferramentas e os dons do seu Espírito Santo para cada ano da nossa vida. Se você passou vivo do ano passado para este, agradeça a Deus e faça o seu melhor no ano novo. Eu tenho certeza que Ele te treinou no ano passado, te preparou e já te equipou para enfrentar esse novo ano. 1 Coríntios 19:13. Não veio a vocês nenhuma prova sobre-humana. Deus é fiel e não deixará que vocês sejam tentados além do que podem aguentar. Mas com a provação Ele dará também a força para que vocês possam suportar. Então, entre com coragem e com determinação nesse novo ano. Largue para trás o peso das dúvidas, do desânimo, das coisas que deram errado e tudo que não saiu como você queria. E deixe Deus usar tudo isso que você passou para te ensinar preciosas lições nesse novo ano. Hoje começa um ano novinho que Deus te deu para viver. Mais um ano para aprender. Mais uma chance de mudar tudo o que você não conseguiu mudar. Mais uma chance de alcançar o que ainda não alcançou. E principalmente de fazer a diferença para o reino de Deus. Porque Ele espera que você não viva essa vida só para si mesmo. E hoje começa mais uma nova chance para você fazer o que Deus espera da sua vida. Não importa se você tem 15 anos, 30, 50 ou 90 anos. Se você está vivo é porque Deus ainda quer você aqui, seja para aprender mais lições, seja para ensinar, ou mesmo que seja só para ser um exemplo de fé, perseverança e confiança. Porque se você não desistiu da vida e continua lutando e confiando em Deus, o seu exemplo vai falar muito mais alto no coração de outras pessoas do que qualquer sermão. Muitas vezes nós conseguimos transmitir mais fé,
perseverança e confiança em Deus, apenas aguentando firme cada dia, resistindo a cada dificuldade. As pessoas veem você confiando em Deus e se perguntam como ele consegue. E aí, quando você fala do seu Deus e explica a sua fé, elas começam a considerar com mais seriedade, porque não tem como duvidar do que elas veem você passando. Eu, pessoalmente, aprendi mais lições preciosas com as histórias de luta na Bíblia do que com as histórias de prosperidade. Ficar lendo sobre a riqueza de Salomão, os seus palácios, suas mulheres, seus copos e talheres de ouro e todos os seus tesouros, não me ensinou muita coisa. Mas quando eu leio sobre como o rei Davi confiou em Deus quando fugia do Saul, quando teve que fugir do seu próprio filho, e como ele continuou seguindo firme, confiando e acreditando que Deus ia cumprir tudo o que tinha prometido, isso daí fortalece a minha fé. Porque o cara passou muitos maus momentos na vida. Teve uma vez que até os seus próprios soldados se voltaram contra ele, queriam apedrejá-lo. E ele teve muitas oportunidades de fazer as coisas do jeito dele, mas não fez. Podia ter atropelado o tempo de Deus, mas preferiu confiar, preferiu esperar e continuar acreditando que Deus ia fazer na hora certa. E essa hora demorou, mas chegou e Deus fez. E Davi não comemorava o Réveillon vestido de branco, estourando champanhe e pulando ondas na praia. O negócio dele era caminhar na direção das promessas de Deus e lutar as batalhas que iam aparecendo na frente dele cada dia. Começou jovem protegendo ovelhas, depois lutou contra um gigante, alcançou o favor do rei, se tornou o chefe do exército, até chegou a casar com a filha do rei. Mas aí Deus resolveu prometer mais ainda para ele. Disse que ele ia ser o rei sobre todo Israel. Deus mandou o profeta Samuel ir lá, ungir o Davi como rei e sair correndo, porque a bomba ia estourar na mão do Davi. Saul, que ainda era rei, não ia abrir mão do seu trono. E aí começou a luta pesada da vida do Davi. Saul tentando matá-lo, ele fugindo, tentando proteger sua família, se escondendo e esperando a promessa de Deus se cumprir. E como todo ser humano, ele também fraquejou e duvidou. Lá em 1 Samuel 27:1, Davi disse: "Um dia ainda vou morrer pela mão de Saul." Essa tinha sido a promessa de Deus para ele? Que ele ia morrer na mão do Saul? Não, muito pelo contrário. Aliás, mais tarde, lá em 2 Samuel 7, o profeta Natã vai até o Davi e dá um recado de Deus para ele, que foi uma promessa maravilhosa. Ele disse assim, 2 Samuel 7, de 8 a 14. Assim diz o Senhor: eu te tirei do meio das ovelhas, para que você fosse rei sobre o meu povo Israel. Fui com você por todo o caminho que você andou, destruí os seus inimigos e fiz para você um grande nome, como o nome dos grandes da terra. Eu darei a você descanso de todos os seus inimigos. O Senhor declara que vai fazer uma casa para você. Quando os seus dias terminarem e você dormir com os seus pais, eu vou levantar seu descendente, que vai estabelecer o seu reino. Ele vai construir uma casa ao meu nome, e eu vou estabelecer o trono do seu reino para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho.
E essa promessa não era só para o filho de Davi, o Salomão. Foi ele realmente que construiu o templo de Deus, mas a promessa de estabelecer o trono do seu reino para sempre foi feita a Jesus, que é descendente direto de Davi. Por isso Deus disse: eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Davi alcançou a promessa, mas alcançou porque confiou e seguiu lutando. Ele duvidou? Sim. Fraquejou? Sim. Pisou na bola? Sim. Mas não desistiu, continuou confiando. E mesmo depois de se assentar no trono e ser declarado rei sobre todo Israel, ainda teve que passar por maus momentos. Teve aquele episódio quando seu filho Absalão tomou o trono e Davi teve que fugir a pé com suas mulheres, seus filhos e seus homens mais fiéis. Mas depois ele voltou, e voltou mais forte que antes. E aí ninguém mais tirou o trono das mãos dele. E a nossa história é assim também. Uma luta, outra luta, pequenas vitórias, mais vitórias. Ah, mas a minha vida só tem luta, nada de vitórias. Davi também se sentiu assim, por isso falou: um dia ainda vou morrer pela mão de Saul. Mas não morreu. Sabe por quê? Porque não parou de lutar, não parou de acreditar, não parou de confiar e não parou de esperar Deus cumprir o que tinha prometido, no tempo de Deus, demorasse o tanto que fosse. E é isso que você precisa fazer para alcançar as promessas de Deus para a sua vida. Não desistir de lutar. Lá no início do Apocalipse, na carta para a igreja de Éfeso, Jesus disse o seguinte, Apocalipse 2:10: não tenha medo das coisas que vão acontecer com vocês. Vocês vão ser provados, mas fiquem fiéis até a morte, e eu vou lhes dar uma coroa de vida. E eu vou falar para vocês uma coisa: muitos de nós não vamos ter que sofrer nenhum pingo do que os mártires sofreram. Na maior parte do tempo, nós só encontramos oposição aos nossos planos aqui nesse mundo. Então, seguir confiando sem reclamar e enfrentar a vida com alegria e fé em Deus é pouca coisa que Ele está te pedindo. Por um lugar deserto estávamos perdidos, quando encontramos o caminho estreito para a felicidade. Nós ficamos alegres por este lindo lugar, e pela estrada que parecia levar ao celestial. Cansados, desfalecendo, buscando como lá chegar, o único ônibus nós perdemos por irmos tão devagar. Quase me desesperei tentando conseguir, e alguém falou: tens que ter fé, enquanto a vida é esperança. Siga acreditando, sua chance não deixe passar. Siga acreditando, não perca sua fé, volte a tentar. Essas oportunidades vêm e se vão, hesitando e analisando, só dúvidas ficarão. Aproveite a chance enquanto pode, você vai voar com suas asas, um destino celestial. Mas se você não alcançar e não souber para onde ir, não desista, escute o som que vem do céu. Se a esperança não acabar, sei que outra chance vai surgir.
escute essas lindas canções e tenha fé. Siga acreditando, sua chance não deixe passar. Siga acreditando, não perca sua fé, volte a tentar. Siga acreditando, sua chance não deixe passar. Siga acreditando, não perca sua fé, volte a tentar. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Eu sou o Concécio e se você está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp: 31996903688. 31996903688. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas que são transmitidos aqui na rádio. E também muitos vídeos sobre diversos temas da fé cristã. Hoje é o dia 1º de janeiro e eu estou falando sobre este novo ano que Deus está trazendo para você viver. Se você ainda está vivo aqui nesse mundo, começando mais um ano, então por que não fazer dele o melhor ano da sua vida? Ah, mas eu não sei como fazer isso. As coisas estão muito difíceis para mim. Eu entendo, sei que não parece fácil, mas o seu ano novo pode ser maravilhoso, não porque vão acontecer coisas maravilhosas, mas porque você tem vida para viver mais esse ano. Se estivesse morto, não ia ter ano novo. E qualquer que seja a vida que Deus te deu para viver, viva com alegria. Agradeça a Deus por cada dia desta sua vida e viva cada dia como sendo o melhor dia da sua vida. Porque assim, no final do ano, ele vai ter sido o melhor ano da sua vida. Reclamar dos problemas e das dificuldades não vai melhorar a sua situação. Lá na versão em inglês da Bíblia King James está escrito no Salmo 22:3: O Senhor habita no louvor do seu povo. E essa afirmação é muito forte, porque se você considerar que Deus habita no louvor e na gratidão, então já pode imaginar quem habita na reclamação e na crítica. Eu sei que a vida é difícil, e é mais difícil para os filhos e filhas de Deus que querem fazer o bem e seguir os passos de Jesus. Mas reclamar da vida não melhora ela em nada. Uma vez ouvi um ateu dizer que a atitude de gratidão é algo tão vazio quanto o ar. Na mesma hora, imaginei como ele ia se sentir dirigindo seu carro sem ar nos pneus. Ia ser uma viagem dura e sofrida. E a mesma coisa acontece na vida. A gratidão pode parecer sem importância para algumas pessoas, mas ela faz cada dia da nossa vida mais macio e suave. E lá no Salmo 135:3 diz que a gratidão é agradável a Deus. Você consegue viver toda a sua vida sem nunca agradecer a Deus, mas isso não significa que você vai viver bem. Sei de pessoas rabugentas que passam a vida reclamando de tudo e têm uma atitude negativa e crítica com tudo e com todos o tempo inteiro. Para elas é normal reclamar.
Mas eu não acho que são pessoas felizes, realizadas e que desfrutam cada momento da vida. Acho que elas têm um senso distorcido da realidade e se sentem melhor reclamando, criticando, apontando erros e desmerecendo outras pessoas. Com certeza não há nenhuma alegria nisso. As pessoas podem ser agradecidas ou ingratas, felizes com a vida que têm ou ressentidas. Podem gostar de viver ou achar a vida uma enorme dificuldade atrás da outra. Você pode escolher ver tudo com um olhar negativo ou assumir uma atitude positiva, apesar de tudo que possa dar errado. Sei que parece frase de autoajuda, mas é uma verdade bem simples. A vida aqui nesse mundo é difícil. Todos temos muitos obstáculos para superar e muita oposição em nosso dia a dia. E algumas vezes não conseguimos achar incentivo para agradecer e muito menos razão para louvar a Deus. Mas toda dificuldade, tristeza, decepção e todo o mal que há no mundo não vai deixar de existir se você reclamar deles. Na verdade, é bem provável que fique pior, porque suas reclamações vão colocar uma lente de aumento no lado negativo e aumentar ainda mais o tamanho das dificuldades. O que acontece, na verdade, é que muitas pessoas estão acostumadas com todas as coisas que têm, e essas coisas se tornaram tão comuns e fáceis que ninguém acha que precisa agradecer mais por elas. Tudo está à disposição com muita facilidade. Só porque você nasceu com a sua saúde, sua visão, audição e todos os membros do corpo, acha que não precisa agradecer por eles? Para comer um almoço, hoje em dia, você nem precisa mais cozinhar. É só ir num restaurante ou pedir para entregar em casa e pronto. Você não tem que engordar o boi, matar, limpar, separar os pedaços, cozinhar, nem plantar os legumes, colher as frutas. Tudo já está pronto para nós. Os nossos antepassados viveram sem açúcar até o século XIII. Manteiga para passar no pão só veio no século XV. Chá, café e sopa só no século XVII. O pudim veio só no século XVIII. O homem viveu sem fósforos e eletricidade até o século XIX. E os produtos enlatados e processados só apareceram no século XX. Eu mesmo vivi metade da minha vida sem internet e sem celular. O telefone era preso na parede. Mas a geração de hoje é muito privilegiada e mimada. Acham que tudo vem naturalmente, tudo já faz parte da vida e por isso acham que têm direito a tudo e quando falta alguma coisa reclamam cheios de razão. Depois não entendem porque a vida é tão difícil. Eles não sabem lidar com problemas. Todas as pessoas precisam se lembrar que nada nesta vida é garantido e nada é eterno. Tudo que nós temos e somos aqui nesse mundo passa. E por isso devemos agradecer a Deus por cada minuto que temos, cada pessoa que conhecemos, cada momento que vivemos, cada carinho que recebemos e até mesmo pelos problemas que temos. Porque eles são usados por Deus para nos moldar em quem Ele quer que nós sejamos para a eternidade. Então, agradecer a Deus não é só uma questão de boas maneiras, agradecer porque você é uma pessoa educada, mas é reconhecer que foi Deus que te fez com tudo o que você é e que foi Ele que escolheu onde você ia nascer, qual seria sua família,
a sua nacionalidade, sua condição social, estado de saúde, tipo de cabelo, forma física, tom de voz, tamanho da orelha, nível de raciocínio. Quando você entende que é Ele que cuida de cada dia da sua vida, que é Ele que te acorda de manhã, te dá forças para o dia, te dá saúde, te protege da morte, te livra de doenças e de acidentes, tantas e tantas vezes que você nem faz ideia, aí você começa a perceber a necessidade de agradecer. Agora mesmo, por exemplo, você está aí, vivo, respirando, escutando esse programa, só porque Deus tem muito amor por você e te manteve vivo até aqui. Obrigado, Jesus. Se começar o seu ano novo pensando assim, não tem como ele dar errado, porque ainda que as coisas não saiam do jeito que você quer, tudo está saindo exatamente como Deus quer. Eu sei que é difícil para o ser humano entender que ele não manda em nada e que tudo vem de Deus. O sujeito trabalha a vida inteira, dá um duro danado, se esforça para ganhar o seu dinheiro suado, pensa, estuda, investe, aplica, compra, negocia, constrói uma vida. Aí vem um Zé Ninguém num programa de rádio e fala que foi Deus que deu tudo para ele. O cara fica irritado, se sente diminuído, acha que deveria receber o crédito por tudo que fez. Eu entendo, mas apesar de eu, Concécio, reconhecer que realmente o sujeito se esforçou e lutou para chegar onde está, ainda assim o crédito deve ser dado todo a Deus, mesmo que isso fira o seu orgulho, mesmo que tire todo o seu crédito, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. E se Deus não tivesse te dado as condições e se não tivesse te ajudado a chegar onde você chegou, você não seria quem é hoje. 1 Coríntios 4:7 diz: porque você se acha diferente? O que você tem que não recebeu de Deus? E se recebeu, porque age com arrogância como se não tivesse recebido? Deus não atrapalha ninguém. Quem gosta de atrapalhar é o inimigo dele. Deus sempre que pode dá uma ajudinha e em alguns casos até uma ajudona, como já fez comigo várias vezes. E por isso mesmo é melhor agradecer a Ele do que ficar reclamando da vida. Agradeça mesmo que você não saiba pelo que tem que agradecer. Se você não consegue imaginar nada pelo que possa agradecer, pense de novo. Hoje você não morreu? Então agradeça a Deus por isso. Cada dia de vida aqui nessa terra é mais um dia que Deus pode usar para te ensinar coisas que você só vai aprender aqui. E agora está começando um novo ano na sua vida. E Deus ainda tem muita coisa para te ensinar nesse ano e muitos presentes para te dar que você nem imagina. Mas Deus não abençoa quem reclama. Ele não tem prazer nas reclamações. Se você se esforçar para agradecer a Deus, até mesmo quando não quiser, quando não sentir vontade, vai descobrir que além de se sentir muito melhor com a sua vida, os seus problemas vão diminuir de tamanho, porque o seu Deus aumenta em importância e a sua atitude de agradecimento vai criar uma atmosfera perfeita para você se comunicar com Deus. Comece o seu ano com uma atitude de agradecimento e você vai preparar espiritualmente o caminho para que este seja o melhor ano da sua vida.
É que nem quando você começa uma oração a Deus com agradecimento. Lembra do versículo que eu citei aqui antes? Deus habita no louvor do seu povo. Quando você começa uma oração agradecendo, Ele se aproxima de você. Você sente a presença dele com mais facilidade e cria um ambiente celestial ao seu redor, que vira uma barreira contra o inimigo da sua alma. Porque o louvor que agrada a Deus é um ruído horrível aos ouvidos do inimigo de Deus. E ali dentro daquela bolha de louvor e agradecimento, você pode se conectar muito melhor com Deus. Pode senti-lo melhor e ouvir aquela voz suave falando ao seu coração. É nesse momento que todos os seus problemas diminuem, porque a grandeza de Deus se torna mais real. Eu já vivi situações muito difíceis e momentos de grande angústia na minha vida. E num desses momentos eu li uma literatura chamada Louvor Extremo, que tratava exatamente desse assunto, louvar a Deus quando tudo dá errado, no meio das dificuldades e dos grandes problemas. E apesar de ser algo muito difícil para mim naquele momento, eu decidi louvar e agradecer a Deus, ao invés de lamentar e reclamar por tudo que eu estava passando. E essa atitude me trouxe para mais perto de Deus, me cobriu com um manto de conforto e me ajudou a ver a situação com os olhos dele. Me fortaleceu demais, de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. É por isso que existe aquele famoso ditado: o louvor é a voz da fé. Quando você decide louvar e agradecer a Deus, mesmo passando por um momento que não te dá a menor vontade de agradecer, você está expressando a sua fé em Deus, no poder e na capacidade que Ele tem de consertar os seus erros, de colar os cacos do seu coração quebrado, de remendar as lembranças rasgadas, de trazer esperança no meio da angústia e de te resgatar do poço do desespero. É essa atitude que você precisa ter para começar o seu ano e também para seguir cada dia vencendo. Porque tem coisas na nossa vida que só Deus pode fazer. E a melhor coisa que nós podemos aprender é agradecer a Ele antes dos momentos difíceis, durante eles e depois. Porque esses momentos vêm, mas se você já está acostumado a agradecer quando tudo está bem e quando tudo está mal, então vai ser só mais um momento de treino. Se você agradece com frequência, sabe que dá resultado. Então, quando as coisas pioram e você continua agradecendo a Deus por tudo, já sente aquela expectativa de que a qualquer momento Ele vai fazer alguma coisa incrível e vai te surpreender e honrar sua fé. Porque a sua fé fala através do seu agradecimento. E o mais legal ainda é que essa atitude destrói todos os planos do inimigo da sua alma. Porque ele não quer que você seja feliz, não quer que você ande perto de Deus, e muito menos que você tenha um relacionamento íntimo com Jesus. E também não quer que você aprenda nada do que Ele está tentando te ensinar cada dia da sua vida. Aí então, quando os problemas aparecem, o inimigo da sua alma aproveita aquela chance, aquele momento que você está fragilizado, se sentindo inseguro e fica falando no seu ouvido. Está vendo como a vida é injusta? Viu como Deus é mau? É Ele que trouxe todos esses problemas para você. O inimigo fica tentando de todas as maneiras fazer você se revoltar contra Deus e reclamar da sua situação ou do seu problema. Porque se você se revoltar contra o que está passando,
não vai aprender nada com a situação e Deus não vai conseguir te ensinar o que queria. Mas se você resolve louvar a Deus e agradecer ao invés de reclamar, o inimigo não só perde a oportunidade, como também descobre que foi usado por Deus para te fortalecer e te treinar para encarar as situações difíceis na vida. O mal que ele queria fazer a você se volta contra ele, e você é fortalecido por Deus, porque agradeceu pela situação ruim e pela lição que está aprendendo. E saiu uma pessoa melhor e com mais confiança em Deus e nos planos dele. E é assim que você vai transformar esse ano novo no melhor ano da sua vida. Porque não interessa o que possa acontecer, você sabe quem é o seu Deus e sabe o tamanho dele. O sonho às vezes parece impossível e que está longe, não vale a pena tentar. Dificuldades desta vida querem com seu sonho acabar. Mesmo assim, não pare de tentar. Não pare de tentar, de tentar. Nunca desista do amor. Nunca desista de amar. Nunca desista do amor, do amor, do amor. E ninguém entende as coisas do seu coração, e você se sente sozinho na multidão. Mesmo que os seus sonhos vão além desta vida, e você se pergunta se ainda existe uma saída, se ainda existe uma saída, uma saída. Nunca desista do amor. Nunca desista de amar. Nunca desista do amor, do amor. Nunca desista do amor. Nunca desista de amar. Nunca desista do amor, do amor, do amor.
Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Se está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp, 319-9690-3688. 319-9690-3688. Hoje estou falando sobre como este pode ser o melhor ano da sua vida. Se você soubesse de tudo que Deus tem preparado para você depois dessa vida, você não iria deixar de agradecer a Ele nem por um momento. Quando estiver caminhando sozinho ou fazendo alguma atividade que não exige concentração mental, faça um exercício. Comece a se lembrar dos bons momentos da sua vida e agradeça a Deus por cada um deles especificamente. Uma vez eu fiz isso e foi muito sensacional. Eu estava voltando a pé do trabalho e comecei a me lembrar de quando eu era criança e andava de bicicleta com os amigos no interior. Agradeci a Deus por aqueles momentos e depois fui me lembrando de outros e mais outros, e cada um que eu lembrava eu agradecia a Deus por ter vivido aquele momento, ter conhecido aquela pessoa, ter visitado aquele lugar. Foram tantos momentos ao longo da minha história que nem conseguia me lembrar de todos, mas cada um que lembrava eu agradecia. Lembrei de quando recebi presentes inesperados de Deus, quando passei por dificuldades e vi que hoje elas não me afetavam mais. Quando percebi que meu coração tinha sido quebrado, mas Deus colou tudo de volta. Quando me dei conta que Ele tinha me transformado em outro homem e que ainda podia me mudar mais. Os milagres que Ele fez, as coisas malucas, as vezes que Ele me surpreendeu. Se você parar e olhar com sinceridade e gratidão para a sua vida, Deus vai te mostrar como Ele sempre esteve presente e sempre cuidou de você com muito carinho. Aí não vai faltar motivos para você agradecer a Ele, mesmo que hoje seja difícil. Ele prepara um dia de cada vez e faz tudo com muito cuidado e carinho. Você é uma obra de arte em construção. Reconheça a mão de Deus e cada toque dele em sua vida e lhe agradeça quando você tem motivos e quando não tem. Se fizer um esforço para agir assim todos os dias desse novo ano, no final dele vai descobrir que este realmente foi o melhor ano da sua vida, porque você caminhou mais perto de Deus todos os dias. Eu peço a Deus que você tenha um feliz ano novo, que Ele abençoe cada dia da sua vida nesse ano que está começando, que as suas esperanças sejam renovadas, que a sua fé seja fortalecida e que seu relacionamento com Deus se torne cada dia mais íntimo. Que você sinta a presença dele mais na sua vida e que o Espírito Santo renove no seu coração a paz, o amor e a confiança em Deus. Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe seu final de semana.